Então eu lembro que o Tostão recuou, ele que foi que tomou a bola do jogador italiano, o Tostão era outro, podia ficar lá na frente também descansando, mas veio, seguindo a determinação do nosso treinador, tomou a bola, aí começamos um toque de bola, que veja bem, talvez hoje a bola caiu do Tostão, parece que pro Piazza, ele podia atrasar pro goleiro, porque naquela hora o goleiro podia pegar a bola com a mão, né? E passar o tempo, os 3 minutos até com o goleiro ali, tocando a bola. Mas o objetivo nosso era sempre jogar visando a ofensiva, né? Então eu lembro que a bola foi sendo tocada e aí eu percebi que estava o nosso time todo pro lado esquerdo e aquele espaço todo aberto ali. Aí eu fui, porque eu sabia que quando o Jairzinho pegou a bola que fechou, a bola caindo no pé do Pelé, eu sabia que o passe viria e o que acabou acontecendo. Milhões em ação, pra frente Brasil. 5, 4, 3, 2, 1. A taça Gilles Rimet, ela foi exposta em algumas capitais. A taça Gilles Rimet, aquela que não existe mais. Eu pedi para minha mãe e ganhei uma réplica da taça Gilles Rimet cinza, grande, mas ela vinha cheia de bala. Aí eu fui comendo as balas para ver a taça Gilles Rimet. Aquela fila imensa de 2, 3 horas, aqueles programas horrorosos. Quando a gente chegou, quando abriu, a gente entrou na galeria, no ambiente fechado, a gente saiu da rua e conseguiu entrar na galeria. Digo, a taça, ela estava num pedestal, exposta, livre. E havia dois soldados do exército de farda verde, perfilados em frente à taça. Quando eu entrei no saguão da galeria Prestes Maia, a minha mãe estava do lado esquerdo, ela passaria do lado da taça. Eu troquei de lugar com ela e dei para ela a minha taça de plástico. Então ela teve que segurar a minha taça de plástico. E eu pude soltar da mão dela. E eu estava com as mãos livres. E eu não tive a menor dúvida. Eu subi os degraus, eu peguei aquela taça, eu beijei aquela taça e levantei como todos os capitães brasileiros fizeram. Eu não sabia dos outros, eu só sabia do Carlos Alberto. Na Copa de 70 eu tinha 7 anos. Eu tinha 12 anos de idade na Copa de 70. Eu morava num bairro em São Paulo, que era o bairro de Ipiranga. Eu era um menino e a preocupação de todo menino era jogar futebol, brincar de bola. Eu acompanhei a Copa de 70. A Copa de 70 acho que foi o momento que eu me alfabetizei para o futebol. E eu digo até hoje, tá? Que foi a Copa da minha vida. A Copa de 70 é muito especial em relação aos jogos, à conquista do Brasil e ao momento que o Brasil vivia, que era uma ditadura. E tudo isso meio misturado, lógico, uma propaganda nacionalista de que nós éramos os melhores do mundo. Então a ditadura ela se encarregou de trabalhar muito essa ideia de que o futebol ele era um índice de reconhecimento da superioridade brasileira no contexto mundial. O Brasil vinha de uma derrota na Copa de 66, foi uma campanha trágica, uma campanha horrorosa, e que os militares disseram, olha, não dá para uma seleção como a brasileira, que é bicampeã do mundo em 58 e 62, fazer um papelão como a seleção fez em 1966. Então começou todo um trabalho, todo um processo entre 66 e 70 para melhorar um pouco a imagem da seleção brasileira. Então, em 69, a CBD sabia que o moral da seleção estava muito baixo, os torcedores não estavam ligando muito mais para a seleção, ou estavam olhando menos para a seleção. Então, o que aconteceu? Eles chamaram o Saldanha. O Saldanha era um jornalista extremamente popular, comentarista de rádio, de televisão, já tinha treinado o Botafogo no fim dos anos 50. Ele era um comunista convicto, ele era inclusive militante do Partido Comunista, ele gostava de viajar e visitar países comunistas e denunciar as torturas que existiam no Brasil, e ele classificou a seleção muito bem para a Copa do Mundo. As feras do Saldanha, como os jogadores na época ficaram conhecidos, né?
Mas aí na virada de 69 para 70, o Saldanha começa a se envolver em algumas polêmicas, teve o escândalo do Dario, que o presidente Médici teria cobrado a convocação do Dario para a Copa do Mundo. E nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala time. Você está vendo que nós nos entendemos muito bem. Tem a história que ele dizia que o Pelé estava cego, e o Saldanha foi se desgastando, e o Saldanha caiu, e chamaram o Zagallo 78 dias antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo. É claro que os militares chegavam perto da seleção, eles estavam rodeando a seleção, mas dentro de campo, especificamente, não houve praticamente nenhuma interferência, por exemplo, para o Zagallo escalar jogador. Tem o escândalo do Dario, que a gente pode falar aqui, que talvez seja o único exemplo de que, não que houve uma interferência, mas talvez o Zagallo tenha chamado o Dario para a Copa para não ter problema com os militares. Eu peguei o flagra da convocação do Dario. Se tivesse internet, eu teria dado furo. Eu estava no Itaiangá, no treino da seleção, quando chegou o Dario, foram 80 jornalistas em cima do Dario. O Dario passa, fala assim: ô Lancelotti. Os caras olharam para mim, pô, aquele desconhecido. Eu não era do ramo, eu não era do esporte da ali, patota, né? E o Dario me cumprimenta e aí é bola de neve, velho. Uhum. O Zagallo assume com muita desconfiança da seleção, em relação à seleção e a torcida muito desconfiada do Zagallo. Ele demorou para achar a seleção ideal. A população não se entusiasma logo de início, né? A empolgação era mais pela transmissão ao vivo pela televisão. O rádio abrangia mais ou menos 98% do território brasileiro. Porque em 70 tinha gente que não tinha televisão em casa, e a televisão era preto e branco, mas tinha gente que não tinha televisão. Eram quase 5 milhões de aparelhos de televisão, um pouquinho mais de 4 milhões e meio de aparelhos de televisão. E quase todos eram preto e branco, não tinham a capacidade de captar a cor. Para Pelé, que resolve tentar enganar o goleiro. Quase que ele derruba esse estádio se ele faz o gol. Que entre 500 e 1.000 aparelhos, já em 1970 aqui no Brasil, tinham a capacidade de captar a cor. Alguns países já tinham a capacidade de receber a transmissão a cores, mas não havia difusão de aparelhos, não havia ainda venda de aparelhos coloridos. Só tinha a tecnologia colorida quem comprasse um televisor em NTSC importado dos Estados Unidos. Nós assistíamos a Copa em preto e branco, mas era uma emoção como se fosse colorido. O Brasil estreia na Copa de 70 com o mesmo time que jogou a final. Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo. Clodoaldo e Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino. Ver essa seleção de 70 me movimenta, é encantador do ponto de vista estético, né, e é encantador do ponto de vista afetivo. Primeiro, os jogadores que eram fantásticos. Em segundo, eles eram jogadores muito solidários. Eu não sei se esse é o termo correto, mas o esquema tático do próprio Zagallo fazia com que todos atacassem, ou pelo menos a maioria ia para o ataque, e eles ajudavam muito na defesa. Então era uma seleção que era compacta, era uma seleção que ia e que voltava. Era uma seleção muito disciplinada taticamente, né? Atendia tudo que o Zagallo pedia, mas tinha muitos líderes em campo, que eles davam um jeito. O Carlos Alberto era um líder, tanto é que era o capitão do Brasil. O Pelé, obviamente, nem se fala. O Gerson comandava lá o meio-campo. Mas o Jairzinho foi sensacional, né? Ele, para mim, foi a grande surpresa da Copa de 70. E um jogador que, para mim, é um dos melhores que eu vi jogando até hoje. Da ponta esquerda para Paulo César, tá para Tostão, escapou de um contrário, outra pinta em cima de Valdemur, escapou também do Reich, levantou para Pelé, ajeitou, dominou, derrubou para Jair, depois chutou. O Brasil estreia contra a Tchecoslováquia, dia 3 de junho de 1970. Dispensaram todo mundo na aula
da escola mais cedo. E eu voltei pensando, mas, poxa, nunca aconteceu isso? Qual o interesse tão grande assim? Eu não tinha noção do que era uma Copa do Mundo. Então eu reuni uma porção de gente em casa e começou o jogo. Aí quando o Brasil ia pro ataque, eles levantavam do sofá e ficavam lá, aquela, né? Sabe aquela? E parecia uma arquibancada o sofá. Mas que legal isso, né? Eu achando tudo aquilo muito bacana. E nesse senta-levanta, teve uma hora lá que o sofá da sala quebrou. O segundo jogo é chamado de jogo do século, reúne as duas seleções campeãs das 3 Copas anteriores. E aquilo é muito simbólico. Quem que ia vencer? Se era o futebol arte do Brasil ou se era o futebol força da Inglaterra? E essa partida coincidiu de acontecer num domingo, né, que era um domingo, era o único dia da semana que meu pai ficava em casa. A gente está lá ansioso para o começo da partida, né, Brasil e Inglaterra. Em frente havia uma pequena obra e havia um grupo de trabalhadores, de pedreiros. Eu lembro do meu pai atravessar a rua e convidar os trabalhadores para assistirem a partida lá em casa. A partida começa e eles não chegam. Depois de algum tempo é que eles vêm. Eu fiquei meio... Imagina, por que atrasar, né? Por que não vieram direto, não vieram imediatamente? O que eles fizeram? Eles foram tomar banho. E aí o Brasil foi enfrentar a Romênia, desfalcado do Gerson, desfalcado do Rivelino. Então o Brasil vence apertado a Romênia, mas era um jogo só para definir a classificação. O Brasil ficou em primeiro na chave, do grupo C, e a Inglaterra ficou em segundo lugar. Aí nas quartas de final, o Brasil já é uma fase de mata-mata, o Brasil vai enfrentar o Peru. E virei pro meu pai antes de começar a partida e falei pro meu pai, bom, contra o Peru vai ser fácil, né, pai? Vai ser fácil a gente ganhar do Peru. E aí o meu pai virou para mim e falou, olha, tem que tomar cuidado, porque quem treina o Peru, o treinador, o técnico do Peru é o Didi. E o Didi foi bicampeão mundial pela seleção brasileira em 58 e 62. Aí chegamos à semifinal contra o Uruguai, que era considerada pela imprensa a revanche da derrota do Brasil em 1950. E o meu irmão, ele é mais derrotista do que eu. Aí ele ficava chorando lá, chorando assim, não em lágrimas, mas reclamando, perdemos em 50, vamos perder de novo e coisa e tal, porque foi o gol do Uruguai, foi uma falha muito grande da defesa brasileira, né? Tanto do Brito quanto do Félix. No fim, é aquela história, no fim o Brasil resolvia e foi 3-1. São Pelé, jogada legalíssima. Atenção, telespectadores, pode sair o terceiro gol do Brasil. Pelé e o Dinhas pela frente. Para Ribeirinho, Michel, pegou! O terceiro gol do Brasil! Brasil do Azteca! Eu já perdi a voz, telespectadores! É sensacional! Deus está me ajudando! Está ajudando o Brasil! E a final foi contra a Itália que venceu a Alemanha na semifinal por 4-3, num jogo espetacular. Até hoje há uma placa lá no Estádio Azteca dizendo que esse jogo é o jogo do século. Eu sei que eu peguei o final desse jogo, já estava na prorrogação. E veio aquela preocupação de novo, porque a Itália jogou muito bem. Aquela final, ela fecharia uma história do futebol, ela fecharia um período da história do futebol. Né? Ou o Brasil ou a Itália ficariam com a taça Jules Rimet em definitivo. O grande entrevista foi no dia do jogo. Estávamos, Zé Maria e Moré, eu, atrás o Sérgio Noronha. Do lado estavam o Orlando Duarte e o Paulo de Aquino, irmão do Zé. Uns 10 metros de distância, ficava, por coincidência, e com a torcida da Itália. E aí começou o jogo e tinha aquele tabu de quem fizesse o primeiro gol perdia a partida. E aí o Rivelino cruza aquela bola para o Pelé e ele entra de cabeça e faz 1-0. Prepara-se agora, Tostão, cobrou para Rivelino e mandou a boca na meta, pula Pelé, cabeceou, gol!
Todo mundo comemorou. Mas aí o meu irmão, derrotista, o Brasil fez o primeiro gol. Aí, vai perder, não sei o quê. E a Itália empata. Entendeu? E termina o primeiro tempo. Aí todo mundo preocupado, né? Quem faz o primeiro gol sempre perde. Para Brito bateu a Riva, mas agora falhou Clodoaldo, penetrou o jogador que é Bonacena. Atenção, atirou Bonacena. Gol da Itália! Gol da Itália, Bonicenha! Foi brincar Clodoaldo numa bola de chaleira. Penetrou Bonicenha, trocou passes com Riva, sobrou para Bonicenha. Brincadeira boba de Clodoaldo. E o Paulo de Aquino e o Orlando Duarte, provocadores, começaram a xingar uma mulher que estava do outro lado da grade. Quando a Itália empatou, ela virou e fez o chifre para nós. Eu fotografei. O Paulo de Aquino e o Orlando Duarte ficaram furiosos. E começou um bate-boca. Tinha uma grade, eles em cima da grade. Pô, o Orlando Duarte com a maquininha tentando bater na marido da mulher do outro lado. Mas olha aí, chegaram os policiais, separaram e assistimos o resto do jogo com a muralha de policiais separando os jornalistas brasileiros da torcida italiana. Mas o segundo tempo, talvez é o segundo tempo mais fantástico da seleção brasileira naquela Copa do Mundo. Um gol do Gerson, que é um gol magistral, depois tem o gol do Jairzinho, e o quarto gol é o gol da misericórdia. Ele diz que o Aimoré estava na arquibancada e começou a chorar depois que saiu o gol do Carlos Alberto, e ele tinha desenhado para a comissão técnica ou para alguém que viu e que ele teria mais ou menos adivinhado o que acabou acontecendo, né? O Aimoré tinha um sítio em Taubaté, onde ele tinha uma moenda, ou de cana, ou de alguma coisa. Ele tinha enfiado a mão na moenda. E a mão dele estava fodida. Nossa. Né? Quer dizer, já tinha cicatrizado, mas ele tinha que fazer fisioterapia. O Nocaute Jack e o Mário Américo se ofereceram para fazer fisioterapia para ele. Então eu, toda noite, eu levava o Aimoré à concentração do Brasil. E uma noite, o Aimoré disse, preciso fazer umas coisas aqui, vocês têm papel? Não tínhamos papel. Ele pegou os guardanapos de pano mesmo e começou a desenhar. Ele tinha ido ver a Itália jogar o jogo Itália e Uruguai, foi 0-0 em Puebla. E se der de jogar Itália e Brasil, eu vou entregar isso aqui para o brigadeiro Jerônimo Bastos me pediu, não foi o Zagallo. Ele desenhou um monte de coisas, mas ele desenhou o gol do Carlos Alberto. O Jairzinho começa a se movimentar e vai abrir espaço. Aos 41 minutos do segundo tempo, o Clodoaldo começa uma jogada, driblando 4 jogadores. Ele entrega a bola para o Rivelino entrega a bola para o Jairzinho está na esquerda, o Jairzinho está fora de posição, ele traz o marcador da Itália para a esquerda. Aí o Jairzinho toca a bola para o Pelé. E aí, os dois zagueiros italianos estavam esperando que ele fosse tentar driblar. E ele toca para o lado. E aí tem uma avenida, né? É nessa avenida que vem o Carlos Alberto. Quando a bola vai chegando para o Carlos Alberto, a bola dá um leve levantar, assim, parece que sobe um pouco no morrinho artilheiro, e o Carlos Alberto pega a bola na veia, e a bola vai rasante, a bola não encosta no chão, a bola vai rasante e entra no canto direito do goleiro Albertozzi da Itália. É uma das jogadas mais fantásticas da história do futebol e é o coroamento dessa seleção tão especial. O capitão do Brasil fazendo o último gol e fechando aqui. E aí, com os 4-1, já não tinha mais o que esperar. Aquela noite não terminou para nós. Todo mundo começou a comemorar e as pessoas começaram a soltar balões. Eu lembro muito, né, das bandeiras verde e amarela, daquela coisa do nacionalismo. Tinha tanto balão que você não enxergava o céu, você só enxergava balão. É inacreditável. Nos lugares por onde a gente passava, os aparelhos de televisão repetindo exaustivamente, né, os gols do Brasil e principalmente o gol do Carlos Alberto. 41 minutos de luta e vamos ter a palavra daqui a pouco de Sua Excelência o senhor Presidente da República. Bola entregue na direção de Clodoaldo, dribla 1, dribla 2, é o epílogo de uma festa verde e amarela. Bola para Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, fraiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu Carlinhos, atirou, gol! Gol!